Olá, hoje eu vim falar para vocês desse livro aqui, Israel, Jacó, Os Passos de um Lutador, de Joel Angel. E eu fiquei assim bem interessada nessa abordagem que esse autor traz sobre Jacó, porque eu tinha uma visão assim meio deturpada da história de Jacó. Na minha visão assim sobre os estudos, sobre pregações, no meu entendimento, eu pensava que Jacó tinha sido de certa forma um traidor com a sua mãe, com a Rebeca, né? Quando ele tentou, digamos assim, tomou a primogenitura de Esaú. Só que essa não foi bem a história, e por isso que a gente deve procurar se aprofundar nas histórias da Bíblia, porque elas têm um significado muito mais profundo do que aquela superficialidade que a gente tem ao ler um versículo e concluir que já sabemos o que ele significa. Ou uma história como a de Jacó. E eu sempre pensei que de alguma forma ele tinha sido um traidor, de alguma forma ele tinha sido errado ao fazer aquilo com Esaú, né? Porque na minha cabeça ele tinha, de certa forma, tomado a primogenitura de Esaú. Só que não foi isso. Jacó, ele negociou a primogenitura com Esaú. Jacó, a vida pregressa dele, de quando ele era adolescente, criança, ele sempre buscou a Deus. Ele sempre buscou conhecer a Deus através das escrituras, através do estudo, através da obediência. Até mesmo quando Jacó faz aquele ato de, digamos, enganar Isaac, se passando por Esaú, ele estava obedecendo a sua mãe. Porque Rebeca disse a ele o que ele deveria fazer e ele obedeceu. Então, até nisso, ele foi correto, porque ele era obediente aos seus pais. Então, aquela visão, aquele entendimento de que Jacó foi um traidor não existe. Então, por isso é importante a gente procurar saber, entender, buscar, conhecer o nosso Deus e a história dos patriarcas, porque elas nos mostram muito além de uma historinha contada. Então achei muito interessante, tem muitos outros detalhes aqui nesse livro sobre Jacó, sobre como foi sua vida, sua adolescência. Conta que os judeus, eles desde de criança, quando ele é o primogênito, ele já é colocado para estudar, ele estuda a vida toda sobre Deus, até os 13 anos. A tradição hebraica, a tradição judaica, ela quando o primogênito, né, vai fazer até os 13 anos, ele já tem que saber o Pentateuco inteiro. Os primeiros 5 livros da Bíblia, os primeiros 5 livros que compõem o Pentateuco, que é a Torá, eles já têm que saber memorizado na cabeça. Toda a história, a tradição dos seus antepassados, genealogia, tudo. Eles têm que saber de tudo. E Jacó, ele tinha, mesmo não sendo primogênito por nascença, por natureza, mesmo ele não sendo o primogênito, aquele que nasceu primeiro, mesmo assim ele tinha no coração todos os atributos que fossem pertinentes a esse lugar na vida de sua família. Era obediente, buscava a Deus, buscava pelo conhecimento de Deus, sempre procurava fazer as coisas da melhor forma possível para Deus, as primícias, tudo ele sempre fez da maneira com que agradasse a Deus. E mesmo quando, por ele ter enganado o pai, mesmo que fosse em obediência à mãe, de se passar por seu irmão para conseguir a primogenitura, e mesmo assim ele ainda foi correto, e a Bíblia nos mostra isso, porque ele causou uma consequência, né, que depois ele foi enganado por seu sogro Labão, ao ser entregue para ele a irmã de Raquel, né? E aí ele teve que trabalhar mais 7 anos para poder conseguir se casar com Raquel. Então, de certa forma, a consequência que ele causou lá atrás de enganar seu pai, ele foi, foi reajustado pela vida, né? E também sobre ele, às vezes a pessoa pode pensar assim, nós pensamos, né? Nossa, mas ele enganou Esaú, né? Comprou a primogenitura por um prato de lentilhas. Só que isso também ele foi regenerado através de, depois quando ele voltou para sua terra, ele devolveu, né, muito mais do que o dobro daquilo que ele tinha, digamos assim, enganado Esaú, né, aos nossos olhos, assim, por ele ter comprado a primogenitura por um prato de lentilhas. Então ele, quando ele voltou, ele deu muitos presentes para Esaú, que com certeza já pagava tudo aquilo que a gente pode pensar que ele tentou se aproveitar de Esaú. E eu ainda não terminei o livro, mas só essa parte que eu já li,
quanta coisa já foi mudada na minha mente sobre aquilo que eu acreditava que era a vida de Jacó, que era a pessoa de Jacó. E isso foi muito importante, porque às vezes a gente lê uma coisa na Bíblia, às vezes a gente ouve uma pregação, não entende muito bem, e aí a gente monta na cabeça da gente monta uma história com dúvidas, né, sobre o caráter dos antepassados, que foram os mais, assim, que são o modelo, digamos assim, de caráter para nós cristãos. Então é muito importante esse conhecimento, porque daí a gente para de achar que teve alguma mancha, que teve alguma coisa errada naqueles que nós temos como espelho, naqueles onde a gente se espelha para sermos bons cristãos.